Gravando, apresentando. Beleza. Então, a gente tem alguns problemas, né, fundamentais quando a gente está nessa questão de análise de energia, né, em tubulação. Então, a gente pode ter o diâmetro da tubulação, o comprimento, e ver o que e as propriedades, né? Vazão ou velocidade ou vazão faz, né? E as propriedades do fluido. E aí a gente calcula diretamente a perda de carga. Essa talvez seja a forma mais direta, né? A gente pode ter o diâmetro, o comprimento, a perda de carga, a massa específica, viscosidade e o G, e com isso determinar a velocidade e a vazão, que aí a gente é um problema de determinação de vazão, né? A gente pode ter vazão, comprimento, perda de carga e as propriedades do fluido, né? Para dimensionar o tubo, né? Saber a dimensão, aqui o diâmetro do tubo. Aqui a gente quer saber a vazão que vai ser desenvolvida, aqui a gente quer saber o diâmetro. E aqui, o último caso, né, a gente tem a vazão, o diâmetro, perda de carga e as propriedades do fluido, a gente quer o comprimento do fluido, né, saber o comprimento. Esse aqui, o 1 e o 4, o diagrama de Moody, né, ele funciona bem, porque a gente tem todas as quantidades aqui para calcular as quantidades que precisam ser os inputs ali do diagrama de Moody, né? Então, a gente tem o Reynolds, né, tem o ρVd sobre μ, tem a rugosidade relativa e tira o fator de atrito. Então, esse problema 1 e 4 aqui, a gente consegue resolvê-lo bem usando o diagrama de Moody. Mas o problema 2 e o 3 aqui, né, então, por exemplo, a gente não tem a velocidade, como é que calcula o Reynolds, né? E o 3 também, não tem um diâmetro, como é que calcula o Reynolds, né? Como é que a gente entra ali na abscissa do diagrama de Moody sem o Reynolds, né? Então, aqui está falando que não tem um diâmetro e nem a velocidade. Então, o problema 2 e o 3 ali, né? Como é que a gente, então, tira o Reynolds? Então, é um procedimento interativo. Tá? Certo? Então, é uma coisa um pouquinho mais chata de fazer, né? Mas, quer dizer, é facilzinho, né? Não tem nenhuma dificuldade maior. Então, vamos ver esse exemplo aqui simplesinho, né? Olha só, água a 74 graus Fahrenheit, transportado por 1.500 pés num tubo de 1,5 polegadas. Aí ele dá o material, né? Ferro, eu acho que esse termo aqui significa ferro fundido, depois eu tenho que dar uma olhada, mas de qualquer forma, na tabela está lá a mesma palavra, né? Se eu não me engano, isso é ferro fundido. Tá? Na vazão de 0,1 pés cúbicos por segundo, quer saber a perda de carga ao longo desses 1.500 pés do comprimento do tubo, e deu aqui a viscosidade cinemática, né? Certo? Viscosidade cinemática, viscosidade dinâmica sobre a massa específica, né? 10 a menos 5 pé quadrado por segundo. E aí, para a gente calcular a perda de carga, né, a primeira coisa que a gente quer saber então, na verdade, ele quer saber a queda de pressão, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é calcular a perda de carga. E como o tubo é horizontal e de diâmetro constante, Z1 e Z2 vão embora, V1 e V2 vão embora, tá? Então, vamos lá, na perda de carga direto, né? Então, a gente precisa do fator de atrito, Reynolds e E sobre D, né? Bom, velocidade, vazão sobre área, direto, né? Ele deu a vazão ali, 0,1 pé cúbico por segundo. Então, 0,1, aqui eu estou transformando polegada, cadê? Aqui, ó. Então, transformando 1,5 polegadas em pé, né? Então, 1,5 polegadas, 0,75. Na verdade, isso aqui é 3/4 de polegada. Ah, não, tá certo, tá certo. É porque o diâmetro é de 1,5, então o raio tá certo. É o raio de 0,75.
E aqui, convertendo de polegada para pé, né? Então, 8,15 pés por segundo, essa é a velocidade. E aí o Reynolds, né, tem o diâmetro, 1,5, convertendo para pé, 8,15 pés por segundo, sobre a viscosidade cinemática, 10 a menos 5. Então, o Reynolds, aproximadamente 10 a quinta, né? E a rugosidade relativa, aqui, ó, a rugosidade desse tubo, né, de ferro, se eu não me engano, isso daqui significa um ferro fundido, né? Então, 0,00015 sobre o diâmetro do tubo, que é 1,5, e aí passando de polegada para pé de novo, né? Então, deu 0,0012. Então, temos o Reynolds, está mais ou menos aqui, ó, 10 a quinta, né? Mais ou menos por aqui, deixa eu botar o laser aqui, ó, mais ou menos por aqui, 10 a quinta. E a rugosidade relativa, 0,0012. Então, aqui, ó, 0,002, por aqui mais ou menos ali, ó, 0,001. Então, está ao longo dessa linha aqui, ele deve estar aqui assim, ó, tá? Se a gente olhar ali na abscissa, está Reynolds de 10 a quinta, e na ordenada da direita ali, rugosidade relativa de 0,001. Beleza? É o que está mostrando aqui, né? Só uma imagem só com um diagrama de Moody. Aí eu marquei aqui, ó, a rugosidade relativa e o Reynolds aqui embaixo. Então deu um fator de atrito de 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. 0,022 mais ou menos aqui, né? Tá? Aproximadamente 0,022. Ele botou 0,023, tudo bem. São as incertezas que existem, porque é bom isso ter acontecido, né? Porque o 0,0012 pode ser que esteja um pouquinho para cima aqui, né? Tá? Então, essa curva aqui é do 0,001. Então, por isso que, eventualmente, ele está um 0,023, tá? Aí a gente tem tudo para calcular a perda de carga, né? Fator de atrito, que acabamos de determinar, L sobre D, né? Então, 1.500 pés. Aqui eu estou passando o diâmetro de polegada para pé, então por isso que o 12 subiu ali, né? Então seria 1,5 sobre 12, mas aí o 12 subiu, tá? Então uma polegada e meia, né? Sobre 12 daria pé aqui. E aí o 12 subiu, vezes 1.500, velocidade a gente calculou. E aqui 2 vezes G, né? Lembra que a gente tem que, se a gente está, que é a perda de carga em metro, né? Dividindo por G aqui, o 32 pés por segundo ao quadrado. Opa! Aqui, ó, pé por segundo ao quadrado. É a aceleração local da gravidade no sistema inglês, tá? E aí, a dimensão aqui, ou a unidade, né? A dimensão comprimento, ou a unidade metro, né? Ou pé, né? No sistema inglês, tá? Então, a gente vai ter uma perda de carga em pé se a gente dividir pela aceleração local da gravidade aqui, tá? Bom, 280 pés ou 85,34 metros, fazendo a conta ali, né? Então, para um tubo horizontal de diâmetro constante, a velocidade não varia pela continuidade, né? Z2 igual a Z1, certo? A1 V1 igual a 2 V2, né? Certo? Então, aqui está aí o A1, aqui o A2. Então, se a área não varia, a velocidade não varia. Essa daqui é a continuidade, né? Continuidade para escoamento incompressível. Beleza? Então, ΔP, que é P1 menos P2, né, igual a perda de carga. Tá? Então, aqui a gente tem P1, aqui a gente tem o P2. Tá bom? Então, ΔP é o ρg HLT, né? Ou seja, eu joguei o P1 menos P2 para lá, aí o ρg fica em evidência, multiplica ali a perda de carga, né? Então, ρg HLT, beleza? Então, massa específica da água, 1,93 libra-massa por pé cúbico. Aceleração local da gravidade, 32,2 pé por segundo ao quadrado. O head, 280 pés. Então, isso deu um ΔP de 17.500 libra-força por
pé quadrado, né? Então, se a gente passar aqui pé quadrado para polegada, vira o famoso PSI, né? Pound per square inch, né? Então, 120 PSI, 17.500 libra-força por pé quadrado, simplesmente convertendo pé para polegada, 120 PSI ou 837,9 kPa, tá? Beleza? Tranquilo, não é nenhum mistério. É só relembrando aqui o que vocês já viram lá em McFlow, tá? Então, as perdas localizadas, né? Então, a gente viu aqui, isso foi um exemplo que só envolvia perda distribuída. Então, um tubo vertical, mesmo sem ter nenhum desnível, isso que é o que está mostrando aqui, né? Esse tubo, mesmo sem nenhum desnível, mesmo sem nenhuma acidente ali, sem nenhuma curva, sem nenhuma válvula, a pressão no ponto 2 é 837,9 kPa menor do que a pressão no ponto 1, tá? Beleza? E aí a gente entra nas perdas localizadas, né? Que é o escoamento. Os escoamentos normalmente passam por curva, válvula, contração, expansão, não tem como, né? O tubo tem que ter um sistema de controle, sistema de válvula, ele tem que fazer curva, enfim, tem que ter expansão, né? E a energia, nesse caso, é dissipada por variação violenta de velocidade. Então aqui a gente tem o caso do tubo que a gente já viu, né? Um detalhezinho do que acontece, uma simulação numérica, isso daqui, por CFD. Isso daqui é uma válvula borboleta, né? Eventualmente de um carro. E a gente tem aqui as linhas de corrente. Então, à medida que o escoamento passa por essa válvula borboleta aqui, ela induz uma perturbação, e essa perturbação, né, por causa do atrito, gera uma perda de carga localizada aqui. Tá? E aí, se as perdas distribuídas têm essa simplificação enorme, né, adotando o fator de atrito para calcular, para quantificar as conversões irreversíveis de atrito em calor, as perdas localizadas são mais simples ainda, né? Pela complexidade maior do desenvolvimento, a gente simplesmente tabela uma grandeza K, que é o coeficiente de perda, e tem que ser determinado experimentalmente para cada situação. Na verdade, o tem que ser determinado experimentalmente é se a gente quiser usar essa estratégia simplificada. Se a gente quiser usar CFD, não precisa, é só rodar um programa de CFD que vai ser meio complexo, porque envolve turbulência e tudo mais, né? Dependendo do recurso computacional que você tem, isso daqui pode ser bem complexo, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Pegar a velocidade ao quadrado sobre 2 e multiplicar por um fator de perda. Então, observa que aqui é o Hzinho, né? A perda de carga 2 menor, ou minor, ou localizada. Se a gente quisesse o Hzão, então isso daqui tem a unidade, por exemplo, de metro quadrado por segundo ao quadrado, ou joule por quilo, né? Aquilo que a gente estava discutindo, tá? Se a gente quiser usar a dimensão de comprimento, né? O Hzão é o K, V ao quadrado, barra aqui só para enfatizar que é médio, né? Sobre 2G. Aí tem que multiplicar por G embaixo, simplesmente isso. Aí isso daqui passa a ter dimensão de comprimento, tá? E aí unidade pode ser pé, né? Ou metro, por exemplo, tá? Beleza? Simplesmente dividindo pelo G, que tem que ser coerente com a sua análise, né? Tá? Bom, aí alguns fatores de perda, né? Então aqui uma entrada com canto arredondado, então estaria aqui, né? Esse canto arredondado seria esse caso aqui. Opa, assim. E esse caso ali, né? Quando a gente tem esse caso aqui, a gente estaria nessas curvas aqui, né? Tá? Essas curvas aqui de baixo. E aí o θ aqui variando, né? 10, 50, 30 graus, o L sobre D, ou seja, a relação entre esse chanfro aqui, né? O L do chanfro e o diâmetro do tubo. Aqui tem o raio sobre o diâmetro, né? Quanto menor o raio comparado ao diâmetro do tubo, aqui estaria o diâmetro, né? Certo? Aqui estaria o diâmetro. Quanto menor o raio, aqui a gente está sempre no canto vivo, né? Que são as maiores perdas de carga. Seria o negócio vir aqui, ó. Tem um raio muito pequenininho, né? Então a entrada seria muito mais brusca. Tá? Aqui um tubo que tem uma parte saliente ali, né, na entrada. Tá? Contração e expansão, né? Então aqui, se a gente estiver nessa curva aqui, a gente está na expansão brusca, que seria esse caso aqui.
e a curva de baixo, a contração brusca. Então, a expansão brusca, ela gera vórtices aqui, né, gera turbulências muito mais severas do que a contração. Tá? Então, sempre que a gente tem uma expansão, e aqui, né, o que está acontecendo aqui é o K em função do Dzinho sobre o Dzão. O que é o Dzinho? É o diâmetro antes da expansão e o diâmetro depois da expansão, tá vendo? Quando é zero aqui, significa que é um tubo muito fininho, né? O que é o zero aqui, né, no Dzinho sobre Dzão? É um tubo muito fininho, expandindo, entrando numa expansão muito grande. Seria um tubo de 3/4, né? Entrando na caixa d'água, por exemplo. Então, ali estão as perdas de carga grandes ali, né, na entrada da caixa d'água. E aqui é o caminho inverso, né? Isso daqui, a contração, é quando a caixa d'água entra lá no tubo que vai distribuir água para sua casa, né? Certo? Então, o que a gente tem aqui é que a contração ela é menos severa do que a expansão, tá? E aí, à medida que aqui o 1, né? O que é o 1? O Dzinho sobre o Dzão 1 seria o Dzinho no mesmo tamanho do Dzão ali, tá? E aí não existe a perda de carga zero, porque o tubo é constante, né? Tem diâmetro constante. E onde que o V, porque lembra que a perda de carga, né, localizada, é o K, V ao quadrado sobre 2G, tá? O Hzão. Então que V você usa? É o V baseado no tubo de menor diâmetro, tá? Que aqui vão ter duas velocidades, né? Então, vai ter a velocidade no tubo pequeno e no tubo grande, a velocidade no tubo grande e no tubo pequeno. Então, a velocidade é baseada no tubo, o velocity head, né? A velocidade para calcular o head aqui é baseada no tubo de diâmetro pequeno, tá? Bom, as curvas aqui, né? Então, ele está mostrando simplesmente aqui um padrão de escoamento secundário aqui, ó, que se desenvolve quando você tem uma curva. Então, isso induz turbulência, induz, você quer que o escoamento vá para lá, né? Que ele se desenvolva nessa direção, e na verdade a questão de ter uma curvatura aqui faz com que o escoamento adquira esse padrão aqui secundário. E aí, para diversos R sobre Ds, né? Certo? A relação do raio contra o diâmetro, quanto maior o raio perante o diâmetro, maiores as perdas de carga, e quanto maior a curvatura aqui, ó, θ é a curvatura, né? O 180 seria um tubo que faz 180 graus, 90 seria esse que está mostrado aqui, né? 45 seria isso aqui, né? Tá? Um tubo com 45 graus aqui, ó. Beleza? Então, claro, né? Quanto mais ele dá a volta, maiores são as perdas de carga, tá? E aí, válvulas e acessórios, né? E aí, para cada configuração, né, o diâmetro em polegada ou em milímetro, então aqui fora do parênteses é o diâmetro em polegada e dentro do parênteses é o diâmetro em milímetro aqui, tá vendo? Então, uma polegada é 25 milímetros, aproximado, né? 25,4, na verdade, né? 2 polegadas, aproximadamente 50 milímetros, né? Se ele é rosqueado ou flangeado no tubo. E aqui as perdas de carga, né? Uma válvula globo, aí eu botei aqui B, essa válvula aqui, né? Uma válvula globo. Só para entender por que as perdas de carga são gigantescas numa válvula globo, né? Olha só, 14, uma válvula globo de meia polegada rosqueada, só aberta, ela tem uma perda de um K, né? Um fator de perda, é o maior de todos, né? Na medida do possível, do ponto de vista de perda de carga. E por que isso acontece, né? Olha o caminho que o fluido passa aqui, ó, quando passa por uma válvula globo mesmo aberta. Ao passo que uma perda de carga pequena, vamos pegar uma perda de carga pequena aqui, válvula gaveta, né? A válvula A. Essa daqui, eventualmente, quando ela está totalmente aberta aqui, ó, ela induz pouca perda de carga no escoamento. Então, por isso que aqui, ó, a perda de carga dela é pequena, tá vendo? Tá? E à medida que o diâmetro vai aumentando, essa influência vai diminuindo mais ainda, né? A influência desse pedacinho que eventualmente fique ali, mesmo que ela está totalmente aberta. Válvula de retenção basculante, essa daqui é uma check valve, né, que se chama em inglês, né? Que ela só deixa
check valve, ela só deixa o escoamento numa direção. Se o fluido quiser voltar, ela fecha. Tá? E uma válvula em ângulo C, essa daqui, tá? Beleza? E aí outras, aqui a gente tem cotovelo, né, para diferentes raios sobre diâmetro. Aqui ele tem uma tabela, né? Aqui seria um gráfico para a gente tirar o K, aqui você poderia tirar de uma tabela também, tá? Beleza? Então tomem muito cuidado com esses fatores aqui, né? Esses fatores de perda, porque isso daqui tem muita incerteza envolvida. De forma geral, nos livros, eles sempre falam para procurar o fabricante, tá? Para o fabricante fornecer. Observa que aqui não tem nem vazão, né? Claro que essa perda aqui vai variar com a vazão também. Então, isso daqui é um fator aproximado, né? Tá? Aqui eu só dei um zoom, né? Para vocês verem com melhor, com mais detalhe essas perdas. E aqui, ó, o que tem aqui que eu achei interessante de um dos livros, né? Acho que é o livro do Sengel, de Mecânica dos Fluidos. Aí ele mostra o fator de perda para diversos cotovelos aqui, ó, plástico, metálico, né? Em função do Reynolds. Então isso é interessante. Observa como que tem uma certa variação, né? E aí ele propôs uma correção, em vez de dar um número cru, assim, do jeito que está aqui, né? Ele propõe uma correção para calcular o K em função do Reynolds. Então, por exemplo, você tem um Reynolds de 0,2, o K está mais ou menos aqui. Ele dá, inclusive, a faixa de incerteza no cálculo do fator de perda aqui, tá? Beleza? Então, só para vocês verem que esses fatores aqui tabelados, né, eles são carregados de incerteza. Então, tem que tomar bastante cuidado quando se usa isso na vida real aí, tá? Na vida profissional de vocês. Isso daqui tem que ser usado com muito cuidado, porque vocês podem dimensionar eventualmente uma bomba que consuma o dobro da potência que ela efetivamente precisaria se tudo tivesse bem dimensionado, né? Então tem que olhar com bastante cuidado para esses números aí, de preferência para o que se obtém de fabricante, tá? Uma válvula parcialmente abertas, uma válvula de gaveta, uma válvula disco, uma válvula... E aqui a razão de abertura. Então, H sobre D. Então, quando o H é zero, significa que a válvula, que ela está fechada, né? Porque a perda de carga é enorme aqui, ó. Tá? Então, essa é a razão de abertura, né? O zero, a razão de abertura é zero, ela está fechada. É isso que eu entendo disso, né? Tá? E aqui ela está totalmente aberta, né? O H é igual a D, certo? Então, o H é a partir... também incoerente a figura com a imagem aqui, né? Para mim, o H seria embaixo aqui, ó. Desculpa, o H seria em cima, né? Eu marcaria esse H aqui em cima, ó. Pode ser que tenha algum erro na edição do livro. Por quê? Quando H sobre D igual a 1, H é igual a D, né? Então, esse H aqui... Ah, não, tá certo, né? É isso mesmo, ó. É aqui embaixo, tá certo. Quando H sobre... Não, tá certo, sim. É igual a D, é isso mesmo. Quando H sobre D igual a 1... Olha lá, ó. Quando H sobre D é igual a 1, esse H aqui, né, é igual a D, tá certo? Então ela é totalmente aberta. E quando H sobre D é igual a 0,25, por exemplo, o H aqui é muito pequenininho, né? Vai ser uma fração do diâmetro. E aí as perdas de carga são enormes, né? A válvula de gaveta e a rosa clara, que é disco, que são essas duas aqui, tem as maiores perdas de carga, e a válvula globo, que é a B aqui, ela tem uma perda de carga um pouquinho menor, tá? Certo? E é em função da abertura, né? Então, se ela estiver meio aberta, a gente está nessa condição aqui, ó. Tá? Uma válvula borboleta, né? Então, geometria típica A, né? E o B aqui são coeficientes para diferentes fabricantes, tá? Em função aqui do ângulo de abertura da válvula em graus. Então, aqui, ó, o 90 graus, ela 90 graus ali, então as perdas de carga são menores. À medida que o ângulo vai diminuindo, ou seja, ela vai fechando, as perdas de carga vão se tornando enormes, né? Tá? Então aqui é o fator de perda, né, o K,
certo? E aí as perdas de carga vão totalmente, tá? E a outra questão que merece comentário, né, é o diâmetro hidráulico, que na verdade a gente fez todas as correlações para um tubo de seção circular, de seção transversal circular, mas eventualmente um tubo pode ter uma seção transversal quadrada, tá? Ou retangular, né, eventualmente, tá? Pode ser alguma coisa assim. Pode ser um tubo que não tenha a seção circular, a seção transversal circular, dessa forma aqui. E aí, para calcular o diâmetro, né, a gente pode usar todas essas expressões que a gente fez anteriormente, usando o diâmetro hidráulico. O que é o diâmetro hidráulico? É 4 vezes a área sobre o perímetro. Então, se a gente pegar aqui um círculo, né, a gente ficaria 4 vezes πr2 sobre o perímetro, 2πr, né? 2πr. Então, aqui vai embora, o r ao quadrado some, e aqui fica 2, igual a 2r, tá? Então, óbvio, né? Para uma seção circular, uma seção transversal circular, diâmetro 2r. E para um quadrado, o que é a área? Então, se aqui tem A e aqui tem B, ou para um retângulo, né? Seria 4 vezes A vezes B, que é a área, né? Sobre 2A mais 2B. Certo? Beleza? E aqui é um exemplo mais genérico, né? Que aí a gente tem perda distribuída e localizada. Então, aqui, ó, se através desse solitudão aqui, né? Que tem 10 centímetros de diâmetro. Ele não é, eu tinha falado fundido, né? Na verdade é forjado. For 0,04 metros cúbicos por segundo, ele quer saber o ΔH desses dois reservatórios, né? Claro que quanto menor o ΔH, menor a vazão, quanto maior o ΔH, maior a vazão, certo? Quanto maior o desnível ali, a vazão vai aumentando. E essa vazão, ela sofre uma influência do desnível, do ΔH e da perda de carga, tá? Então, vamos ver como é que a gente determina qual é o ΔH sabendo a vazão, né? Para essa configuração aqui, né? Então, ele tem 20, 40, 50 metros de seção reta, uma entrada brusca, uma saída brusca, dois joelhos de 90 graus, né? Uma válvula globo rosqueada totalmente aberta. Então, vamos ver todos os fatores aqui que influenciam na de carga, né? Então, a gente tem a equação I.2, certo? Então, o diâmetro é constante, V1 igual a V2. Esse termo aqui opa, isso daqui, na verdade, não é isso não. Ó. Isso daqui eu lembro que período passado eu fiquei de corrigir, não corrigi. Não é isso, porque o ponto 1 está aqui e o 2 está aqui, não está no diâmetro do tubo. Isso daqui é o seguinte, ó. Como as variações de nível reservatórios varia lentamente. Vou explicar isso aqui para vocês. É o seguinte, olha só. Sempre que a gente fala assim, um grande reservatório, ou algo desse tipo, deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Isso daqui, a rigor, too big, ou huge, né? Too huge. Enormes, né? Huge significa enormes reservatórios. Então, quando a gente fala grandes reservatórios, coisas desse tipo, significa que o seguinte, imagina que você tem a sua caixa d'água sendo esvaziada. A variação de nível do reservatório é pequena, a variação de velocidade com que o nível varia é pequena.
Então, à medida que esses dois reservatórios, né, que o líquido, num determinado instante, está passando desse reservatório para esse daqui, e aí nessa configuração ΔH aqui, né, nesse instante específico, a variação do nível dos reservatórios é lenta, né? O ponto 1 está aqui, o ponto 2 está ali. Então, V1 igual a V2, né? Na verdade, isso daqui, mesmo que o ponto 1 tivesse nesse reservatório e o ponto 2 no meio do tubo, o V1 poderia ser considerado igual a zero, ou aproximadamente igual a zero, né? Porque a velocidade com que esse reservatório varia é muito pequena, e a velocidade no tubo é muito maior, é claro, né? Então, por isso que, de forma geral, quando a gente fala assim, né, dois grandes reservatórios, é o código para dizer que a velocidade, né, ou em um reservatório, que a velocidade ela varia pouco, né? Ela é praticamente constante, que é praticamente zero, né? Certo? Como os reservatórios estão abertos para a atmosfera, P1 e P2 também são atmosféricos e eles podem ser iguais a zero, né? Então, esse cara aqui já foi embora, esse cara já foi embora. Então, o que a gente fica aqui, ó? Que o desnível ΔH é simplesmente a perda de carga, tá? Ou ΔH é a perda de carga total, é a perda de carga distribuída, soma da perda de carga distribuída com a perda de carga localizada. Então, na verdade, né, se a vazão, para essa vazão e para essa perda de carga, a gente tem um certo ΔH, tá? Beleza? Se a vazão fosse menor, o ΔH teria sido, a vazão teria sido outra, né? Outra vazão medida, tá? Então, para essa perda de carga, essa é a vazão medida ali nesse sistema. Então, qual é o ΔH? Né? Tá tudo amarrado, né? Vazão, perda de carga e altura. Certo? Então, a gente tem tudo para fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? A gente tem a vazão, então 0,04 sobre a área, né? Então, 5 metros por segundo. O Reynolds, então a gente tem a vazão, tem o diâmetro e tem a viscosidade cinemática da água. Isso daqui não foi dado no reservatório, no enunciado, mas isso aqui sai de tabelas termodinâmicas, né? Ρ sobre μ, certo? É a viscosidade cinemática. Se o Rho é aproximadamente 999, o μ é aproximadamente 0, opa, tem mais um zero aqui. Então aqui aproximadamente 10 ao cubo, aqui 10 a menos 3. Então dá 10 a menos 6, tá? Isso é a viscosidade cinemática da água. Tá? Então, isso fornece um Reynolds de 5,09 vezes 10 a quinta. Bom, tá aqui, né? Viscosidade cinemática. E a rugosidade relativa, ó, então a gente tem aqui o ferro forjado, né? 0,046, sobre o diâmetro do tubo, 100, aqui está em milímetro, né? Aí a gente passa centímetro para milímetro, 100 milímetros. Então, essa é a rugosidade relativa. Aí a gente entra lá no diagrama de Moody, né? Observa que eu botei aqui um pouquinho para o lado do 5, né? Do Reynolds, a rugosidade relativa, e a gente tirou um fator de atrito aqui de 0,015, 16, 0,17 alguma coisa aqui, né? 0,017 qualquer coisa. Tá ali, ó, 0,173, tá? Beleza? Então a gente tem tudo, né? Fator de atrito, comprimento do tubo, comprimento reto, né? 50, 10 e 20, então 20 mais 20, 40, mais 10, 50. Sobre o diâmetro, 0,1, velocidade que calculamos, e 2 vezes G, né? 9,807. Então, esse sistema aqui tem 11,4 metros de perda de energia, né? De energia por atrito sendo convertida em calor, tá? E essa energia equivale a 11,4 metros. Beleza? E a perda localizada, o que a gente tem aqui? Né? O K, V ao quadrado sobre 2G. Então, aqui a gente tem uma entrada, né? Uma entrada brusca aqui, ó. Uma saída aqui. Joelho, né? A curva de 90 graus, temos duas aqui, ó. E uma válvula globo totalmente aberta, enroscada, uma. Então, a gente fica com cada entrada, mais cada saída, mais 2K do joelho, mais o K da válvula, V ao quadrado sobre 2G. Então, a gente consulta nas tabelas, né? A gente tem os Ks desejados aqui, ó. Aqui a gente tem a entrada e a saída, o Dzinho sobre Dzão, né? A gente assume que a gente está aqui, ó, porque a hipótese aqui é que o reservatório é muito grande, então Dzinho sobre Dzão é aproximadamente zero, né?
ou seja, o Dzinho é muito pequeno perto do Dzão. Válvula globo totalmente aberta, rosqueada e 10 centímetros. Está aqui, 5,7. E o joelho padrão, 90 graus, 0,64. Então está aqui, 5,7, 0,64, expansão e contração. Tá? Então está aqui, 0,4, contração, 1, expansão, 0,64, joelho, 5,7, a válvula globo, V ao quadrado sobre 2G. Tá? 11,2 metros. Então, aqui, né, só para enfatizar o que eu sempre falo, nas perdas menores, na verdade, as perdas localizadas aqui, estão da ordem de grandeza das perdas distribuídas. Por isso que eu não gosto de chamar de perda menor, né? Eu prefiro falar perda distribuída e localizada. Então, a gente tem de perda localizada 11,4 metros e de distribuída 11,2 metros. E a gente chegou pela conservação da energia, né, pela primeira lei aplicada aqui nesse processo, que o ΔH, o desnível, é a soma das perdas de carga. Então, é só somar esses dois. Então, deu 22,6 metros. Tá? Então, para essa condição, que a vazão é 0,04 metros, a gente tem uma perda de carga de 11,2 metros e o ΔH é de 22,6 metros. Beleza? Certo? E a gente pode analisar de outra perspectiva também, né? O que eu fiz aqui, eu escrevi, eu peguei essa expressão aqui, somei essas duas aqui, com ΔH, né? Certo? Porque o que é o ΔH? É a perda de carga distribuída mais a localizada. Beleza? Então eu somei aqui, e escrevi em função da vazão. Certo? Então, o que eu faço aqui, né? Se eu pegar a velocidade, o que é vazão, né? Q igual a V vezes A. Então, se eu pegar aqui e multiplicar em cima por A ao quadrado e dividir por A ao quadrado, eu fico com esses caras escritos em função da vazão ao quadrado e sobra um A ao quadrado ali embaixo, né? Certo? Então, por isso que tem essa área aqui, tem uma raiz quadrada, por causa desse quadrado ali, né? Por causa desse Q ao quadrado, né? Certo? E aí, tirando a raiz quadrada, esse A aqui sai de dentro da raiz quadrada também, e aparece uma raiz quadrada em 2G, FL sobre D mais K. Entenderam? Se vocês pegarem isso daqui, né? É exatamente isso que eu estou fazendo, né? E se vocês fizerem na mão aí, vocês vão chegar nessa relação. Não é difícil de fazer isso, não. É bem simples, aliás. Tá? Beleza? Escrevendo a perda de carga, né? Em função do ΔH. Então, por isso que apareceu essa raiz quadrada aqui, por causa desse quadrado ali, porque o V é ao quadrado, tá? Então, o que eu tenho? A vazão é uma constante, né? Então, tudo aqui é constante, A é constante, G é constante, fator de atrito é constante, né? O L é constante, D é constante. É uma função, né? Uma constante vezes o ΔH. E o C, na verdade, não é uma constante, né? É um C, desculpa. Essa constante aqui, ela depende do F e do K, certo? É uma função, né? Eu não posso chamar isso de constante, né? O C, talvez até mude isso daqui, né? Chamo de uma função das perdas de carga. Então, quanto menor a perda de carga, maior a vazão. Tá? Isso que eu estou fazendo aqui, certo? Eu peguei esse problema e escrevi como que a vazão e o ΔH e as perdas de carga se comportam. Então, quanto menor a perda de carga, maior a vazão. Observa só, o exercício que a gente resolveu, os parâmetros do exercício forneceram essa curva. Aí eu plotei, tá? Eu peguei em função do ΔH aqui, em função do ΔH, e usei os dados que tinha no exercício, tá? Então, 2, o G, o F, que a gente calculou, o L e o D, enfim, não mudei, né? Tá? O F e o K, que a gente calculou aqui do exercício. Deu essa curva aqui, E aí, justamente, nos 22 metros de altura, a gente tinha vazão de 0,04, que é o dado desse exercício aqui, tá? Certo?
ΔH para essa vazão, né? Para essa vazão 0,04, eu tenho os 22,6 metros. Aí o que eu fiz? Eu aumentei a perda de carga, chutei um valor aqui, né? Botou 3 válvulas globo aberto. Tá? Então, em vez de aqui ser 5,7, foi 3 vezes 5,7. Aí o que acontece? Opa, desculpa, eu diminuí, né? Óbvio, né? Porque aí a vazão aumentou. Então, por exemplo, eu tirei essa válvula aqui aberta, por exemplo, né? Tá? E aí estimei, aqui eu não mostrei quanto que foi esse valor, mas nesse caso, o que é o H e o K? Na verdade é F e o K aqui. F e o K reduzidos, né? O fator de atrito e o K, o fator de perda localizado, reduzidos, né? Para essa mesma altura, a vazão seria maior, tá? Porque a perda de carga é reduzida. Então, seria essa mesma esse mesmo comportamento, né? Essa mesma expressão que descreve a relação entre vazão e altura, mas para um processo com a perda de carga menor. Então, isso daqui é interessante, que ele mostra a importância de você otimizar, né, o seu processo. Então, botar menos curva, na medida do possível, evitar de fazer curva e tudo mais. Porque quanto maior a perda de carga, menor vai ser a vazão no processo. Tá? Entenderam isso daqui? É uma coisa super simples, né? Eu aqui escrevi em função da vazão, peguei essa relação aqui, ó, escrevi em função da vazão, e chamei esse cara aqui como um C, né, que depende do fator de atrito e do K, da perda de carga localizada. E aí fiz esses dois gráficos aí, então, do lado direito. Certo? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida na aula? Alguma coisa que passou rápido aí? Tudo tranquilo?